Boa noite, pessoal. Graça e paz seja derramada sobre a vida de vocês, sobre o seu lar agora, sobre a sua família. Nós convidamos aí a Igreja Batista da Amizade, nossas ovelhas, a separarem aí esse tempinho para que a gente consiga meditar um pouco na palavra do Senhor. Nesse final de semana ainda nós não conseguimos nos reunir presencialmente no nosso culto, por causa das questões que todos já têm conhecimento: quarentena, isolamento, muito medo, muito caos, um clima de muita insegurança. Então nós estamos nos preparando aqui para fazer essa transmissão ao vivo aí, para compartilhar com vocês a palavra do nosso Senhor, a fim de que você encontre nela encorajamento, encontre nela esperança, você encontre nessa palavra que nós vamos compartilhar a força que você está precisando, a alegria que você está precisando, o encorajamento que você precisa. Então nós queremos louvar a Deus, porque por mais que as coisas estejam difíceis e meio fora da naturalidade, nós ainda temos recursos que nós podemos usar para compartilhar a palavra dele, para orarmos juntos. E nós louvamos a Deus pela vida de cada membro aí da nossa igreja. Estamos com muita saudade, queremos abraçar, queremos nos reunir o mais rápido possível, o mais breve possível, para adorar ao Senhor, para celebrar, para desfrutar de comunhão, de companheirismo. Nós amamos o tete-a-tete, amamos o abraço e estamos sentindo muita falta. Eu convido você que já está aí com a gente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do verso 23 ao verso 27. E diz assim a palavra do nosso Deus: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Certamente uma passagem bíblica que você já leu muitas vezes e talvez já tenha ouvido muitos sermões nesta passagem. Mas nesta semana Deus falou ao meu coração tremendamente olhando para esse texto e para o momento que nós estamos vivendo. Então sabemos que Jesus já reuniu os seus discípulos. Jesus agora está realizando o seu ministério, pregando, curando e ensinando. Jesus já curou alguns leprosos até esse momento. Jesus já trouxe muitos ensinamentos lá no Sermão da Montanha, para que os seus discípulos pudessem compreender qual é o perfil de um súdito do rei. E Jesus está caminhando, ensinando e discipulando aqueles que ele escolheu para caminhar ao lado dele. E nesse momento, nesse trecho que nós lemos das Escrituras, Jesus, depois de pregar em um barco, fazendo deste barco o seu próprio púlpito para uma multidão, convida os discípulos a entrar no barco para se deslocar para outra região. E Jesus entra no barco. Jesus está cansado. O texto diz que Jesus está dormindo, está descansando, e de repente o inesperado acontece, isto é, uma tempestade se estabelece no mar da Galileia e os discípulos começam a ter muita dificuldade. O texto diz que as ondas começam a assustar os discípulos, até que eles
inevitavelmente se sentem obrigados a recorrer ao Senhor Jesus. Então eles vão lá, acordam Jesus e diz: mestre, nós estamos precisando do teu auxílio, estamos precisando da tua intervenção. E Jesus indaga aqueles homens a respeito da fé deles. E o questionamento de Jesus é: por que vocês estão preocupados? Ainda não aprenderam a ter fé depois de tudo que viram e ouviram o Mestre realizando? Isto é, Jesus fazendo na presença deles. E Jesus diz ao vento para se acalmar e ao mar para se aquietar. E grande bonança é estabelecida a partir da ordem de Jesus. E os discípulos começam a olhar uns para os outros e, perplexos, perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? E meditando nesse texto, me deparei com uma realidade muito semelhante que nós estamos vivendo. E hoje eu queria falar ao seu coração sobre esse tema. E o que me chama a atenção ao olhar para essa passagem é uma palavra que hoje está sendo muito comentada por nós, em todos os lugares, que é o medo. Eu gostaria de falar com você nos próximos minutos a respeito do medo, a respeito desta realidade que está presente no cotidiano de muitas pessoas. Hoje muitas crianças sofrem de medo, adolescentes sofrem de medo, jovens, homens, mulheres de longevidade muito grande sofrem do medo. O medo não é uma peculiaridade só nossa. O medo não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe religião. O medo é uma realidade presente na vida de qualquer ser humano. E quando experimentamos o medo como um senso de sobrevivência e proteção, ele é muito bom para a nossa vida, uma vez que, em última instância, ele nos faz calcular muitos riscos que corremos, e nesse sentido ele é bom. Mas no tempo em que vivemos hoje, não. Uma vez que doses exageradas do medo vai fazer com que você experimente a terrível experiência da insegurança, do pavor, do pânico, a experiência do desespero e da ansiedade. E esse cenário é um cenário perfeito, um cenário muito propício para paralisar a sua vida. Experiência essa que muitos hoje estão enfrentando diante deste terror que está assolando não somente a nossa nação, mas também a face da terra. Hoje, o cenário apresentado pela mídia, o cenário apresentado pelas as autoridades governamentais, o cenário apresentado nas redes sociais, é um cenário que estabelece o pânico e o medo. Hoje nós temos dois tipos de público vivendo neste mundo caótico e inseguro. Aqueles que vão morrer por conta deste mal chamado coronavírus, ou aqueles que vão morrer de fome devido ao desemprego e à instabilidade econômica que já se estabelece no nosso meio, no meio das nossas famílias. Então hoje nós temos dois públicos, e os dois sentem muito medo. Aqueles que estão com medo desta enfermidade que está se alastrando pela face da terra, o medo daqueles que já foram acometidos por essa enfermidade e estão com medo de padecer por causa dela. Nós temos os familiares que estão com medo daqueles seus queridos que já foram acometidos por essa enfermidade, medo de perder o ente querido, a pessoa que tanto ama, para essa praga, para essa enfermidade. Nós temos os médicos que estão trabalhando lá na linha de frente, no tratamento, no cuidado, e eles, e aqueles profissionais da saúde, enfermeiros, e toda aquela turma que está amparando dentro dos hospitais com muito medo de adquirir essa enfermidade. Nós temos aqueles que estão saudáveis, mas que estão com medo da crise econômica. Já temos
um clima muito grande de medo por parte daqueles que já perderam o seu emprego e estão com medo de que o pão falte na mesa, estão com medo de que o remédio falte na mesa. Temos vivido um ambiente de muito medo. Para todos os lugares que nós olhamos hoje, percebemos pessoas muito assustadas, pessoas experimentando este cenário horrível, que é o cenário do pavor, o cenário da insegurança, o cenário da angústia, o cenário da aflição, que é construído a partir dos medos que nós estamos experimentando. Eu não sei qual é o seu medo hoje, mas talvez o teu coração esteja cheio de medo. Talvez a tua vida esteja sendo dirigida pelo medo. Talvez você ligue hoje a sua televisão e encontre nela só mensagens que alimentam o teu medo, que faz com que o teu medo cresça, com que o teu medo seja alimentado. Talvez você esteja em casa hoje e esteja com medo da crise econômica do nosso país, com medo do avanço desta pandemia que nós não conseguimos controlar, com medo dos dias futuros que são tão incertos e instáveis, mediante o pânico que está sendo divulgado e estabelecido. E olhando para a experiência que esses discípulos de Jesus experimentaram, nós queremos compartilhar com vocês alguns medos que aterrorizaram o coração daqueles homens e que na atualidade, hoje, na nossa vida, também aterrorizam o nosso coração, o coração de toda a humanidade. E o primeiro medo, a primeira experiência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dessa experiência que os discípulos tiveram nesse contexto que nós lemos, aonde Jesus indaga a eles: por que vocês estão com medo? Está relacionado ao tema do sermão desta noite. E eu gostaria que você se lembrasse que em tempos de medo, o Senhor é a nossa esperança. Em tempos de medo, o Senhor é a nossa solução. Em tempos de medo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém? E o primeiro medo que aqueles discípulos de Jesus experimentaram e que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é o medo daquilo que não se pode evitar. Experiência que os discípulos viveram no mar da Galileia, dentro daquele barco, ao lado de Jesus, foi a experiência do medo, o medo daquilo que não se pode evitar. O texto diz que Jesus estava com os seus discípulos ensinando, curando e expulsando demônios, e ali nós tínhamos um dia normal e tudo acontecendo dentro da normalidade. Um dia bonito, um dia alegre, muitas vitórias ao lado do Senhor Jesus Cristo, muitas almas sendo curados, muitos enfermos sendo sarados, muitos sendo libertos de entidades demoníacas. E quando eles entram naquele barco, no mar da Galileia, para se deslocar para o outro lado, o cenário era o cenário de um dia normal. E o texto relata que, de repente, isto é, de maneira inesperada, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. É sabido que o mar da Galileia não é um mar muito grande. De norte a sul ele tem 21 quilômetros e de leste a oeste 13 quilômetros. É sabido que este mar está a mais de 200 quilômetros abaixo do nível do mar, o lago da Galileia. Mas sabemos também que o mar da Galileia é cercado de montanhas e grandes tempestades de ventos, um cenário propício para que
muitas tormentas acontecessem no mar da Galileia. E o texto diz que uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. E eu gostaria que você se lembrasse de que o medo que os discípulos estão sentindo neste momento é o medo de situações que eles não podem evitar. É o medo de situações da qual eles não podem fugir. No mar da Galileia, o mar ficou revolto e as tempestades de vento surgiram repentinamente. O cenário era tranquilo, o cenário era lindo, o cenário era de total segurança, mas de repente, sem aviso, sem nenhuma prévia, aquele mar ficou violento e a tempestade abateu-se sobre o mar. Eu gostaria que você olhasse atentamente para o que o texto está nos ensinando e percebesse que a violenta tempestade não abateu-se sobre o barco no qual os discípulos estavam navegando. Diz o texto que uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar da Galileia e tudo quanto estava naquele momento no mar sofreu os impactos daquela repentina mudança, daquela inesperada mudança. Estava tudo bem, quando de repente, quando repentinamente, quando de forma inesperada, uma grande e violenta tempestade abateu-se sobre o mar. E os discípulos estão experimentando agora o medo daquilo que eles não podiam evitar, uma vez que eles não podiam evitar que repentinamente o cenário mudasse, o cenário fosse transformado e o mar se revoltasse e se tornasse turbulento. A tempestade abateu-se sobre o mar e os discípulos estavam sofrendo a experiência do medo, a experiência da insegurança, por motivos que eles não poderiam evitar. E olhando para a nossa realidade hoje, fica muito evidente, muito claro que, como aqueles discípulos, nós também estamos sofrendo, nós estamos inseguros e nós estamos com medo diante de uma realidade que não poderíamos evitar. Todas as nações hoje foram acometidas por uma enfermidade, por um vírus que está se espalhando e que nada podemos fazer para evitar. Não existia nada que a nossa nação pudesse fazer para evitar, ou que outros países pudessem fazer para evitar. Nesse tempo, fomos acometidos de maneira inesperada, de maneira que nós não podemos evitar. Violenta tempestade abateu-se sobre o mar da Galileia e os discípulos que estavam navegando naquele momento sofreram com a tempestade que se estabeleceu. E uma grande tempestade abateu a face da terra, abateu muitas nações, e não há nada que nós pudéssemos fazer para evitar essa situação. Eu gostaria que, ao mesmo tempo que você compreendesse que o medo que os discípulos estavam enfrentando era um medo gerado por aquilo que eles não poderiam evitar, e que hoje o medo que nós estamos enfrentando, da mesma forma, se trata daquilo que nós não poderíamos evitar. Gostaria que o teu coração se enchesse de convicção diante desta verdade. Cristo é o único que pode intervir em situações que nós não podemos evitar, e o nome disso é fé. Jesus olha para os discípulos e falam: por que ainda não têm fé, uma vez que já caminharam comigo, que estão andando comigo e são testemunhas daquilo que eu posso fazer e realizar? E o medo que nós experimentamos, a trágica experiência do medo que acomete o nosso coração e se estabelece dentro do nosso lar,
cujo medo nós não podemos evitar, só pode ser combatido com a fé. E é a fé em que Cristo é o único que pode intervir em situações que nós não podemos evitar. E é por isso que os discípulos vão até Jesus buscar nele a solução para a turbulência que eles estavam enfrentando. Segunda experiência relacionada ao medo que os discípulos experimentam ali ao lado de Jesus, no mar da Galileia, se trata do medo daquilo que não se pode controlar. Os discípulos estão navegando, o mar se tornou turbulento e tempestuoso, e diz o texto que as ondas começam a bater violentamente no barco, e as ondas começam a inundar o barco. E isso alimenta o medo no coração dos discípulos, uma vez que eles estão dentro de um contexto de medo que eles não poderiam ter evitado, mas também se encontram dentro de um contexto de medo que eles não podem controlar. É sabido que no mar da Galileia, diante das ferozes tempestades que ali acontecem, os barcos se tornam insignificantes diante do tamanho das ondas que o açoitam e batem nele. E os discípulos, agora experimentando essa experiência do medo que não se podem controlar, começam a buscar novamente em Cristo uma solução para aquilo que eles não podem conter, não podem intervir. Os discípulos estão no barco e a água está entrando e o coração deles se desespera e eles nada podem fazer para controlar o volume de águas que está entrando no barco. Nada eles podem fazer para controlar o tamanho das ondas que açoitam o barco. Nada eles podem fazer contra o vento forte e tempestuoso que vira o barco de um lado para o outro. É sabido que no mar da Galileia, dentro de uma tormenta de tempestade, a impressão que se tem é que o vento está vindo de todos os lados. E o medo daquilo que não se pode controlar é o medo que aqueles discípulos estão experimentando naquela hora. E eu vejo claramente que hoje nós experimentamos o mesmo medo que eles estavam experimentando. O medo daquilo que nós não podemos controlar. Da mesma forma que experimentamos o medo daquilo que nós não podemos evitar, que foi o surgimento, a mudança repentina, o aparecimento repentino deste vírus que está causando tantos males na face da terra. Também sofremos um medo por não poder controlar ele. Hoje as nossas autoridades, a nossa tecnologia, a nossa ciência não consegue encontrar meios eficazes para controlar o avanço, para controlar os óbitos, para controlar a contaminação, a expansão, para controlar a proliferação. E hoje, assim como aqueles discípulos, nós experimentamos um medo que é o medo oriundo daquilo que nós não podemos controlar. Os discípulos não podiam controlar o vento, nem as ondas, nem a quantidade de água que estava dentro do barco. E hoje, da mesma forma, nós não podemos controlar o avanço, não podemos controlar os óbitos, não podemos controlar aquilo que tem trazido medo, angústia e aflição para o nosso coração. Mas diante dessa realidade, quero que o teu coração se encha de esperança, se encha de encorajamento, se encha de vigor, porque Cristo é o único que pode controlar aquilo que está para além do nosso controle. E é isso que nós vamos ver Cristo fazendo no desfecho dessa experiência que os discípulos estão vivendo. E esse conforto, essa segurança que pode encontrar lugar no teu coração, ela só pode vir da parte de Deus. Hoje as redes sociais, hoje os telejornais, hoje as autoridades,
oferecem medo e pavor, mas Cristo oferece segurança e esperança. Cristo é o único que pode controlar aquilo que está para além do teu controle, para além do meu controle. Terceira experiência que aqueles discípulos estão vivendo, e experiências de medo e pavor, é a experiência do medo daquilo que pode nos tragar. Os discípulos foram acometidos por uma tempestade repentinamente, a qual eles não puderam evitar. O barco está à deriva e eles não podem controlar mais o destino do barco, o rumo do barco. E agora os discípulos estão com medo daquilo que pode ceifar a vida deles, tragar a vida deles. No verso 25, os discípulos vão recorrer a Jesus e vai dizer ao Senhor: Senhor, salva-nos, porque senão nós iremos morrer. E esta expressão traz ao nosso coração com muita clareza a angústia e a aflição que aqueles discípulos estavam experimentando a partir do cenário construído pelo medo, pela angústia, pela insegurança e pela aflição. Os discípulos estão navegando com Jesus. Os discípulos estão ao lado do Mestre. Os discípulos estão andando com o Mestre. Mas ainda assim, os seus corações estão cheios de pavor, cheios de medo. Ainda assim, eles temem a morte, eles temem perecer, e o medo daquilo que pode tragar a vida deles é o que domina o coração deles, é o que enche o coração deles e é o que norteia as ações deles. E hoje, com muita clareza, nós podemos perceber o medo que tantas pessoas estão verbalizando, estão comunicando, o medo daquilo que podem tragar a vida deles, o medo daquilo que pode ceifar a vida. Hoje, o que enche o coração do ser humano de medo não é a presença somente desse vírus que está se espalhando, não é somente a possibilidade de ser infectados por esse vírus. Hoje o que enche o coração do ser humano de medo é a possibilidade de que pereçam mediante essa repentina mudança que está assolando a face da terra. Hoje o medo é o medo que os discípulos estavam experimentando. O medo foi somado, o medo daquilo que eles não puderam evitar, que foi a tempestade no mar da Galileia, junto com o medo da falta de controle que eles tinham sobre a situação, somam tão somente no medo que eles tinham agora, de ver aquele barco afundando e serem mortos no meio daquela tempestade. E é esse medo, medo daquilo que pode tragar a alma deles, tirar a vida deles, é o que dirige a vida deles. E hoje nós vemos com muita clareza essa realidade sendo muito disseminada e percebida no meio da nossa sociedade, no meio da igreja. Hoje nós temos um grande medo de que este mal chegue à nossa tenda e de que pessoas morram por causa deste mal. Mas eu gostaria que, por meio da fé que Jesus indaga aos seus discípulos que é necessário exercitar, você creia que Cristo é o único que pode trazer paz, esperança e vida para todas as tormentas que nós enfrentamos na vida. Vou repetir. Cristo é o único que pode trazer paz, esperança e vida para todas as tormentas que nós enfrentamos na vida. E hoje você precisa, por meio da fé, alimentar o seu coração dessa verdade, encher o teu coração dessa esperança, encher o teu coração de vida e não de morte, encher o teu coração de alegria e não de tristeza, porque temos a quem recorrer.
Cristo é aquele que pode intervir nos cenários que nós não tínhamos a menor capacidade para intervir. Cristo é aquele que pode controlar o vento, controlar a tempestade, controlar tudo aquilo que está fora do nosso controle. E Cristo é aquele que pode trazer esperança e vida para os piores dias de tormentas que nós podemos enfrentar na nossa jornada. E eu queria concluir esta meditação dizendo aos irmãos que tomem cuidado com o medo, que não permita que o medo ocupe um lugar no seu coração desproporcional à tua fé. Não olhe para o que os cenários apontam, não olhem para o que as situações mostram, não olhem para o caos, não olhem somente para a tragédia, não olhem somente para a nossa incapacidade, não olhem somente para o dia difícil. Nós precisamos, neste tempo, clamar como os discípulos naquele barco clamaram. Jesus, o nosso coração, sim, está cheio de medo. Salva-nos, porque nós temos medo de perecer. E a nossa oração hoje, o nosso olhar hoje, a nossa fala hoje, deve ser uma fala, um olhar e uma atitude que acontece por meio do exercício da fé que nós temos em Cristo, aquele que é sobre todos os fenômenos, quer sejam eles naturais, quer sejam eles sobrenaturais. O medo é responsável por criar cativeiros. E hoje nós estamos vivendo um tempo de quarentena. Hoje nós estamos vivendo um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, por causa do medo. O medo é responsável por criar este cativeiro que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas vão usar o discurso politicamente correto, e muitas vezes nós vamos afirmar que estamos fazendo isso para o bem comum, mas lá no nosso interior, lá no íntimo do nosso coração, a motivação maior para estarmos dentro dos nossos cativeiros, para estarmos com as portas fechadas, com os comércios fechados, é o medo. É o medo de tomarmos uma multa ao abrirmos a porta da igreja. É o medo de tomarmos uma multa ao abrirmos a porta do nosso comércio. É o medo de sermos contaminados por alguém que inesperadamente pode se aproximar de nós. Hoje, o medo é responsável por criar cativeiros. E nós, igreja, povo de Deus, não somos um povo que precisamos habitar em cativeiros, uma vez que por meio da fé podemos olhar para Jesus e pedir a Ele: salva-nos, mas salva-nos daquilo que tem nos colocado em cativeiro. E não é a doença, não é a proliferação da doença, mas sim o medo que nós temos em relação a todas elas e a todos os desdobramentos que ela trouxe para a nossa existência. O medo é responsável por neutralizar a sua emancipação. Isso é, nós estamos presos e alienados porque estamos nos alimentando 24 horas por dia, muitas vezes de notícias e relatórios e estatísticas que fazem com que o medo dentro do nosso coração só aumente. Nessa hora, precisamos permitir que Cristo dirija a nossa vida por meio da fé que nós temos nele. Não medo dirigindo a nossa vida, não medo dirigindo a nossa família, não medo encontrando um lugar na nossa alma aonde consiga causar aflição, desesperança, angústia. Muitas pessoas se suicidam por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem explorar todo o seu potencial por causa do medo. Muitas pessoas deixam de conquistar ou trilhar caminhos únicos na vida por causa do medo. Muitas pessoas entram em cativeiros por causa do medo. Muitas pessoas vivem motivadas e têm as suas vidas dirigidas pelo medo. O medo
É algo que faz parte da personalidade humana. E como iniciei dizendo, não há nenhum de nós que não tenha medo de algo em nossa existência. Mas Deus nos convida a olhar para Ele no momento do medo, na experiência do medo, na experiência do caos, na experiência da insegurança, na experiência da aflição e superar o medo por meio da nossa fé em Cristo Jesus. O medo faz parte da vida humana, mas não pode neutralizar a vida humana. O medo não pode neutralizar o seu próximo passo. O medo não pode te impedir de vislumbrar novos caminhos, sonhos novos, novos métodos, novas estratégias. O medo deve ser compreendido, experimentado, vivido à luz da nossa experiência com Cristo e não à luz da nossa experiência com os próprios elementos e situações que geram o medo. Eu convido você a se lembrar do que João diz em sua primeira carta, capítulo 4, verso 18, onde João afirma que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós somos encorajados, portanto, neste momento, a olhar para Cristo, a olhar para o seu amor, a olhar para o seu zelo, a olhar para o seu cuidado e descansar nele, encontrar nele a bonança, encontrar nele a esperança para dias melhores, encontrar nele a esperança para que o nosso medo seja experimentado da forma mais segura e da forma mais coerente possível. Salmo 27. O salmista diz que apesar disso, esta é a certeza que tenho em meu coração. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Eu gostaria que você guardasse com muito carinho essa palavra no seu coração. Espere no Senhor, seja forte, coragem. E o salmista finaliza dizendo: espere no Senhor. Eu gostaria de finalizar dizendo ao teu coração as 3 experiências de medo que os discípulos enfrentaram dentro desta embarcação junto com o nosso Senhor Jesus. O medo daquilo que não se pode evitar. Foi a primeira experiência de medo que nós pudemos encontrar dentro desta embarcação e dentro desta viagem que os discípulos fizeram com Jesus. Segundo, o medo daquilo que não se pode controlar, e Cristo é o único que pode controlar, aquilo que está para além do nosso controle, para além da nossa capacidade, para além dos nossos recursos. E terceira experiência que aqueles discípulos experimentaram ao lado de Cristo, que trouxeram para o seu coração grande medo e grande pavor, que é o medo daquilo que pode nos tragar. Eles experimentaram naquela embarcação junto com Jesus, e hoje nós experimentamos na nossa jornada com Jesus da mesma forma e com a mesma intensidade. E assim como Cristo acalmou aquela tempestade, fez com que o mar se acalmasse, nós cremos no nome de Jesus que Ele também acalmará essa tempestade, acalmará essa tormenta, porque Cristo está para além daquilo que traz grandes limitações, temor e desespero para o nosso coração. É tempo de atravessar o vale da sombra da morte. É tempo de atravessar o deserto, olhando para o Senhor e sabendo de que estamos seguros ao lado dele. Muitos homens de Deus tiveram medo na sua jornada, mas muitos homens de Deus também tiveram no Senhor o auxílio para que pudessem superar esse medo.
O tema do sermão desta noite que nós compartilhamos com os irmãos e gostaríamos que os irmãos se lembrassem dele ao colocar a cabeça no seu travesseiro, ao levantar amanhã para ter de enfrentar um dia difícil, porque muitos de vocês que estão conosco agora precisará levantar amanhã cedo para defender o pão, precisará entrar nesses transportes lotados que nós temos, precisará enfrentar o inimigo que está lá fora, e talvez você acorde com medo, talvez você vá dormir com medo, e eu quero encorajar você a se lembrar de que nesta noite falamos ao seu coração, quando no medo você se perder, Cristo pode te socorrer. Olhando para a experiência desses discípulos de Jesus e a sensação de medo que eles enfrentaram, nós te convidamos a olhar para essa mesma experiência e enxergar nela como, por meio da fé, Cristo os exortou, como por meio da fé, Cristo os encorajou a confiar na presença de Cristo, na direção de Cristo, no poder de Cristo, na ação de Cristo, no sobrenatural de Cristo. A experiência que aqueles discípulos experimentaram a partir do medo que não podiam evitar, a partir do medo que não podiam controlar e a partir do medo que causava a eles a sensação de que a morte era certa, é o medo e é o ambiente e é a situação aonde Cristo manifestou o seu grande, belo e magnífico poder. Ao final dessas jornadas, os discípulos olhavam uns para os outros e perguntavam: quem é este que os ventos obedecem? Quem é este que o mar obedece? Quem é este que está no controle daquilo que nós não temos controle? Quem é este que pode intervir naquilo que era inevitável e nós não podemos intervir? E a resposta que nós damos ao seu coração nesta noite é: este é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que prometeu caminhar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Este Cristo é aquele que não somente apaziguou o vento ou apaziguou o mar, este Cristo é aquele que venceu a morte, e a morte que foi realizada na cruz para perdão dos seus pecados. Este Cristo é aquele que fez na sua vida aquilo que ninguém poderia fazer, isto é, te dar a oportunidade da salvação. Este Cristo é aquele o qual é o único caminho para que o homem possa se reconciliar com Deus. Cristo é aquele que na cruz venceu a condenação que era certa para homens pecadores, como eu e como você. E de fato, esse Cristo, portanto, é aquele que deve trazer total segurança para o nosso coração nos dias aonde os medos que estão diante de nós querem neutralizar a nossa ação, querem dirigir a nossa vida e ser a maior motivação para o dia de amanhã. O seu coração está ansioso porque esse Cristo que enfrentou a cruz, que enfrentou a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, vive, reina e está no controle de todas as coisas, é o Cristo ao qual nós servimos. Amém, irmãos? É o Cristo ao qual nós oramos e sabemos que na hora certa, no momento oportuno, assim como falou com o vento e assim como deu ordens ao mar, mostrando a sua soberania sobre todas as coisas, também dirá a esse tempo que nós estamos vivendo: aquieta-te, acalma. Cristo está no controle de todas as coisas. O nosso desejo
é que esta palavra tenha falado ao seu coração. O nosso desejo é que esta palavra tenha arrancado o medo do seu coração. O nosso desejo é que o medo seja deixado de lado e você se levante agora, se levante para um novo dia, se posicione para novos desafios, a partir da segurança que temos por meio da fé, na presença, na ação soberana e poderosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cristo continua sendo a esperança. Cristo continua sendo o caminho por meio do qual os nossos medos serão enfrentados. Que por meio da fé, nessa noite, você consiga olhar para Cristo e não somente para as situações que causam medo, que transformam o medo em pavor, que transformam o medo em desespero, que transformam o medo em pânico, que nesta hora, por meio desta palavra, o perfeito amor de Deus para com a tua vida seja aquilo que encha o coração. No medo não há aperfeiçoamento, somente no amor, porque aquele que vive motivado pelo medo não foi aperfeiçoado pelo amor. Deus é amor e tem cuidado com o amor de mim, tem cuidado com o amor de você e tem nos aperfeiçoado por meio do amor. Muitas pessoas cometem um grande equívoco na sua jornada, que é de se render a Deus ou buscar a Deus por medo do inferno. E não é isso que as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus. Deus não quer que ninguém se aproxime dele por causa do medo do inferno ou por causa do medo de Satanás. Deus quer que cada homem, cada mulher se aproxime dele, reconhecendo e motivado pelo amor que Deus prova por nós e por sua criação. Não caminhe pelo medo, porque Cristo tem algo mais excelente, Cristo tem algo mais precioso, Cristo tem um caminho muito mais perfeito, que é o caminho aonde nós vivemos, na presença dele, e enfrentamos dias difíceis, na presença dele, confiando no seu eterno, sublime, leal e excelso amor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê orientação, instrução para as decisões que você irá tomar nessa semana, mas se lembre desta palavra: confie em Cristo e por meio da fé, não deixe mais que a tua experiência seja experimentada por meio do medo, mas por meio da graça, da misericórdia e da compaixão que Deus derrama sobre nós com muito amor.